Fala, galera do bem! E é isso! Dizem que o brilho de uma estrela ele continua a viajar pelo espaço muito tempo depois dela ter se apagado. No caso da Marilyn Monroe, esse brilho completa 100 anos agora em agosto e parece mais intenso hoje do que na Hollywood de 1950. Mas quem era, afinal, a mulher por trás daquele louro platinado que se tornou papel de parede assim, do século XX? Para entender Marilyn Monroe, a gente precisa esquecer por um momento aquele pôster na parede. A gente precisa olhar para Norma Jean, uma menina que cresceu em lares adotivos, ouvindo que não era ninguém, e que decidiu, por pura força de vontade e de estratégia, inventar a si mesma. Ela não era só uma musa. Marilyn era a arquiteta da própria imagem. Ela sabia exatamente como é que a luz deveria bater no rosto dela, como é que ela deveria se portar na frente das câmeras. Ela treinou a voz para que cada palavra ali soasse como um segredo contado no pé do ouvido. Só que enquanto o mundo via uma loura burra, as estantes da casa dela guardavam mais de 400 livros, sabe? Enquanto os grandes estúdios tentavam silenciar aquela mulher, ela fundava a própria produtora, tornando-se uma das mulheres mais poderosas e mais independentes da era dela. Nesse centenário, a gente não celebra só o ícone da beleza, a gente celebra a sobrevivente. Aquela mulher que leu James Joyce entre as pausas das filmagens, que enfrentou o FBI, sabe, que mudou as regras de Hollywood para sempre. Te prepara, porque o que você vai ver agora não é a história de um mito que morreu cedo, mas a jornada de uma mente brilhante que escolheu ser eterna. Marilyn Monroe não nasceu, ela foi fabricada. E a engenheira-chefe desse projeto foi exatamente ela mesma. Se a gente for observar com o olhar técnico de quem vive o set, por exemplo, a gente vai perceber que nada ali era acidental. Ela entendeu antes de todo mundo que a câmera não capta só a realidade, sabe, mas a luz que você reflete. A Norma Jean, ela estudou a própria anatomia, na verdade, como um diretor estuda um roteiro. E com isso ela descobriu que se ela inclinasse o queixo levemente ali, se mantivesse as pálpebras meio pesadas e tal, ela criava um olhar de vulnerabilidade que hipnotizava a lente. E aquela voz sussurrada, então? Não era só charme, sabe? Era um controle muscular assim, rigoroso para disfarçar uma gagueira que ela tinha desde a infância. I'm not trying to, but I bet I could, though. E com isso, sabe, ela transformou uma limitação na marca registrada mais poderosa que ela tinha. Mas a verdadeira magia, ela acontecia na relação com a fotografia. A Marilyn ela tinha uma percepção assim, espacial assustadora. Ela sabia exatamente onde é que estava a luz de recorte e como se posicionar ali para que as sombras esculpissem aquele rosto perfeito que ela tinha. No set, por exemplo, ela era capaz de discutir milímetros de enquadramento com os diretores de fotografia, muitas vezes sabendo muito mais sobre a própria fotogenia do que aqueles veteranos que ficavam ali atrás das câmeras e que já estavam ali há anos naquela batalha. Aquele platinado do cabelo não era só uma cor, era um refletor de luz natural, sabe? E ela se tornou, com isso, um ponto de luz ambulante no meio do Technicolor colossal, né? Que era a Hollywood daquela década, né? Só que essa perfeição técnica, ela escondia um paradoxo. Para ser aquela Marilyn impecável, ela precisava anular a Norma Jean todos os dias. Ela criou uma personagem tão vasta e tão brilhante que, às vezes, a própria criadora se perdia dentro da criatura. A pergunta que mais se fazia nos bastidores era exatamente a seguinte: onde é que terminava a técnica e onde é que começava a alma? Nos anos de 1950, Hollywood era um sistema de castas, isso aí era fato. Os atores eles eram propriedade dos estúdios, eram meio que peças ali de um tabuleiro onde o lucro vinha antes da dignidade, antes de qualquer coisa. A Marilyn, obviamente, era a galinha dos ovos de ouro da Fox. Só que enquanto o estúdio faturava milhões com a imagem dela, ela recebia uma fraçãozinha do salário de outras estrelas que, né, coabitavam ali aquele universo. Mas é óbvio que Marilyn Monroe não ia aceitar isso só por ser um produto, né? E por isso, em 1954, ela fez o que era impensável para aquela época. Ela abandonou o glamour de Los Angeles, se mudou para Nova York e declarou guerra total ao sistema. Ela podia, né? Ela tinha esse poder, né? Na verdade, ela não queria só ganhar mais dinheiro, ela queria autonomia. E aí, ao lado do fotógrafo Milton Green, ela fundou a Marilyn Monroe Productions. E isso foi um verdadeiro escândalo para aquela época, né? A imprensa sacaneava, os executivos riam da cara dela, só que o silêncio da Marilyn Monroe nas telas, né, esse ato aí que ela se autoimpôs, ela acabou custando muito caro para os cofres de Hollywood, porque ela foi a segunda mulher na história do cinema a ter a própria produtora. E foi a primeira a dobrar os gigantes dos estúdios, né?
Com isso, ela provou que a loura burra, né, que todos eles subestimavam tanto ali, era, na verdade assim, uma negociadora implacável. Ela exigiu, né, e acabou conseguindo, o direito de aprovar diretores e diretores de fotografia também. E com isso ela garantiu que a visão artística dela fosse respeitada, coisa que não acontecia naquela época, principalmente em se tratando de uma atriz. A Marilyn, na verdade, galera, não queria só atuar, ela queria ser autora da própria narrativa. E aí, nessa fase, exatamente nessa fase, ela deixou de ser uma funcionária de luxo para se tornar uma potência independente, né? Ela abriu caminho, na verdade, para que, décadas depois, outras atrizes pudessem ser donas das próprias carreiras. Hoje em dia, a gente tem várias delas aí. Marilyn Monroe, né, a empresária, era tão visionária quanto a Marilyn Monroe, artista. No auge da fama, quando o mundo inteiro cabia dentro dos bolsos dela, a Marilyn sentia que estava faltando alguma coisa que era essencial. Para a indústria, ela era só, talvez, um rosto perfeito. Para si mesma, ela era uma obra inacabada. E foi exatamente essa inquietação toda que levou, né, a nossa estrela a abandonar o conforto de Los Angeles pelo frio de Nova York, buscando, na verdade, assim, um conforto maior. O que ela foi fazer lá? Ela foi atrás do mestre, né, do Lee Strasberg, né, no lendário Actors Studio, e ali, sabe, a técnica de cena acabou se transformando no campo de batalha. A Marilyn, ela queria dominar o método, ela não queria só decorar falas, ela queria acessar as memórias mais profundas para dar verdade a cada frame, né, que era capturado para aqueles personagens. E isso, apesar de flertar com uma arrogância assim, absurda e com excesso de estrelismo, talvez tenha sido assim, o fator determinante para que a Marilyn tenha se tornado imortal. E vou contar uma coisa para vocês. Muitos diretores eles reclamavam, sabe, de atrasos, das dezenas de repetições de cada cena e tal. Só que se a gente for olhar com atenção técnica, a gente vai perceber que ela não estava perdida, ela estava procurando, na verdade. Ela era uma perfeccionista obsessiva e sabia que cada câmera registra a alma através dos poros. E por conta disso, sabe, ela não parava, ela não sossegava até que a emoção fosse visceral, até que realmente ela acreditasse naquilo que ela estava passando. E muito por causa disso, ela foi ridicularizada total pela elite intelectual pelo simples fato de querer interpretar clássicos. Só que ali, sabe, mentes assim brilhantes como a de Laurence Olivier, por exemplo, John Huston, acabaram admitindo que quando a Marilyn Monroe estava em cena, era impossível olhar para qualquer outra pessoa. Isso é magnetismo total, sabe? E ela tinha uma verdade cinematográfica que não se ensina, mas que ela insistia em refinar muito ali com suor, com estudo, porque, na verdade, ela não queria ser só uma estrela de cinema, ela queria ser uma atriz, sabe, com A maiúsculo, e ela conseguiu. A busca da Marilyn Monroe pela verdade, ela não parava nas telas. Nos anos 1950, por exemplo, viver com autenticidade era um ato político assim, extremamente perigoso. E no momento em que ela se casa com o dramaturgo Arthur Miller, né, que era um intelectual vigiado assim, de perto pelo governo, ela entra exatamente no radar do FBI. O Edgar Hoover, né, que era o temido diretor da agência, né, do FBI naquela época, tinha debaixo do braço dele um dossiê completo sobre ela. Ele monitorava cada passo, sabe, as amizades que ela fazia, as opiniões que ela emitia, enfim. O fato é que Marilyn Monroe ela nunca foi a loura alienada que muitos tentaram pintar, né? Ela usava todo aquele glamour, todo aquele charme como um escudo diplomático mesmo. E para vocês terem uma ideia, sabe, ela apoiou abertamente os amigos perseguidos pelo macartismo, ela usou da influência que ela tinha, que era gigantesca, para quebrar muitas barreiras raciais mesmo, sabe? E um exemplo disso é que foi a própria Marilyn Monroe a responsável pela gigantesca Ella Fitzgerald ter garantido um lugar nos palcos de elite lá de Hollywood. A proximidade dela com o poder, especialmente com os irmãos Kennedy, acabou colocando a estrela no epicentro de um furacão geopolítico sem precedentes. Ela se tornou, meio que sem querer, a mulher que sabia demais num mundo governado por segredos de Estado. A Marilyn, ela não era só o desejo da América, ela era involuntariamente um risco de segurança nacional. O glamour, sabe, que foi a grande escada que ela usou para chegar no sucesso, estava se tornando uma verdadeira gaiola de ouro ali. Por trás da iluminação perfeita de 3 pontos, sabe, daquele batom vermelho ali, existia uma batalha que as câmeras da época não estavam preparadas para registrar. Hoje, em 2026, a gente fala abertamente sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre traumas geracionais e tal, mas a Marilyn Monroe, ela travou essa guerra sozinha num tempo onde depressão era tratada como temperamento, sabe? E a insônia era combatida com coquetéis de bagas e tal, que eram fornecidos, na verdade, pelos próprios estudos.
A Marilyn carregava o peso de uma infância fragmentada e o trauma exatamente do abandono. Ela buscava pela aprovação? Buscava, sabe? Principalmente, sabe, a aprovação das lentes de um amor que foi negado desde o berço. Só que o paradoxo aí era muito cruel. Quanto mais o mundo idolatrava a Marilyn, mais a Norma Jean se tornava invisível e se sentia dessa forma. Ela foi uma das primeiras figuras públicas a buscar a psicanálise de forma assim, mais profunda, sabe? Tentando desatar aqueles nós ali da psique, enquanto o mundo exigia que ela fosse só um sorriso branco, sabe? Estático, uma figurinha bonitinha. A luta dela contra a objetificação não era só profissional, era existencial mesmo. Ela sentia que ela era um objeto de arte, sabe? Que todo mundo queria ter. Só que ninguém, sabe, realmente se dispunha a conhecer. E quando a gente olha para os últimos tempos dessa mulher, a gente não vê uma derrota, a gente vê o esgotamento de alguém que tentou, contra todas as probabilidades, manter a humanidade intacta numa indústria, galera, que assim, simplesmente tritura pessoas. A Marilyn Monroe, na verdade, ela não quebrou. Ela foi pressionada por forças assim, que pouquíssimas mentes suportariam. E é isso, 100 anos, sabe? Um século desde que a Norma Jean Mortenson respirou pela primeira vez sem saber que o seu próprio fôlego mudaria a história da cultura pop para sempre. Tá, Lud, não, beleza, mas por que ela ainda é tão importante? Por que ela ainda faz tanto sentido? Exatamente porque a Marilyn Monroe foi a primeira a entender a linguagem da fama moderna. Ela previu essa era da imagem, sabe, onde a persona ela pode ser mais poderosa que a realidade. Só que, além disso, ela sobrevive porque a história dela é a história de todos nós, sabe? A busca por ser percebido, por ser respeitado e por encontrar um lugar de pertencimento. A Marilyn não é só um rosto numa camiseta ou num quadro do Andy Warhol, sabe? Ela é o símbolo da resistência feminina na arte, da busca pela educação contra o preconceito, da coragem de ser vulnerável no mundo que exige perfeição. Marilyn é absoluta, sabe? E por causa disso, a luz de Marilyn Monroe ela não se apagou em 1962. Ela se espalhou, ela se tornou parte do DNA de cada artista que ousa desafiar as expectativas. A última vez que o mundo viu Marilyn Monroe, ela tinha só 36 anos. Sabe? O tempo para ela congelou na juventude, na beleza e também na tragédia. Só que o tempo não pôde conter a essência daquela mulher. E 100 anos depois do nascimento, Marilyn não é um fantasma do passado. Ela é uma conversa viva sobre o que significa ser humano, ser artista e principalmente ser livre. Ela sobrevive em cada mulher que ocupa um espaço que foi negado para ela, em cada ator que busca a verdade em cena e em cada um de nós que em algum momento se sentiu incompreendido pelo mundo. A Norma Jean, ela deixou um legado que não cabe em museus, sabe, galera? Porque ela ensinou pra gente que a vulnerabilidade é uma forma de poder e que o brilho real ele não vem da luz que bate na gente, mas da luz que a gente insiste em emanar mesmo nas sombras. Aos 100 anos, Marilyn Monroe não é uma lembrança do passado. Ela é e vai ser para sempre o futuro. E a gente se vê no próximo set.